Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui no Direção Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais uma super aula, mais um super vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre duas bancas que vêm ganhando muita força aí no cenário nacional de concursos públicos, duas bancas que você tem que entender como a redação é cobrada para que você possa se comportar da maneira adequada no seu processo de preparação. Então, vamos entender um pouquinho sobre as diferenças entre a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e a banca CESP-Sebrasp. Já aviso para você de antemão que há muitas peculiaridades e diferenças entre elas. E agora, deixe-me detalhar com você. Primeiramente, redação para concursos públicos, a diferença de cobrança entre a Fundação Getúlio Vargas e a banca Sebrasp. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, segue lá o @pergunta pro Heitor. E agora, já de imediato, tá na tela. FGV, texto dissertativo argumentativo. Para a banca FGV, necessariamente você vai ter que definir uma tese. A definição da tese é essencial. Por quê, professor? Porque nós estamos falando de um texto que é dissertativo argumentativo, no qual você, meu aluno, tem que se posicionar. Então, lá na concepção da introdução do seu texto, você já vai definir o seu posicionamento. A tese é a ideia central que você vai debater ao longo de toda a sua jornada produtiva. Opa! Então, o que nós temos que entender dentro desta seara? A tese para a banca FGV é a espinha dorsal que vai conduzir o seu texto, sem sombra de dúvidas. Ah, tá, entendido. Professor, a banca FGV é conhecida por alguma outra característica? Sim, é uma banca tradicionalista. E o que isso quer dizer? O seu texto ele vai ter entre 4 e 5 parágrafos. O mais indicado, 4. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de argumento 1 ou desenvolvimento 1, um argumento 2 ou desenvolvimento 2 e um parágrafo ali de conclusão. Ah, professor, quero trabalhar com 3 parágrafos de desenvolvimento. Argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Clássico, introdução, desenvolvimento, conclusão. Já para a banca CESP-Sebrasp, há uma diferença. A banca CESP, ela só diz, o texto é dissertativo. Então, como nós temos uma característica que é o uso dos tópicos, eu não sei até o momento da minha prova se o gênero solicitado vai ser o dissertativo argumentativo ou o dissertativo expositivo. Já aviso para você, tradicionalmente, o expositivo é mais recorrente na banca CESP. Opa, interessante. Qual é a característica? Como ela só cobra o dissertativo, você, meu aluno, vai sistematicamente fazer uma apresentação da ideia central. Para a banca CESP, como eu tenho a prerrogativa dos tópicos, ela nem sempre vai solicitar ou você vai conseguir expor a sua tese, até porque não cai muito bem. Ah, mas por quê, professor? Geralmente a banca CESP trabalha com 3 tópicos. Um tópico pode vir expositivo,
o outro pode vir argumentativo, o outro pode vir expositivo. Como? Simples, vai depender do comando solicitado. Então, para a banca CESP-SEBRASP, você tem que entender a estrutura de um texto: introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que não tem D1, D2. Tem tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Você vai debater o tópico de forma conceitual. Ah, entendido. Para a banca CESP, você pode trabalhar, e isso é uma exceção, com 3 parágrafos, com 4 ou com 5. Ah, interessante. Professor, eu quero visualizar isso. Então, vem aqui. Para você visualizar, eu vou construir do zero para você. FGV. Você pode trabalhar com 4 ou 5 parágrafos. Ó, entenda isso. Professor, vou trabalhar a priori com 4. Como fica? Introdução, D1, D2 e conclusão. Quantitativo de linhas, aí vai variar, porque a FGV trabalha com quantitativos que pode ser D15, que pode ser D20 e que pode ser D30 linhas. Ela tem esta fluidez na pedida, mas eu tenho que ter a introdução, o desenvolvimento 1, o 2 e a conclusão. Não, professor, eu quero é trabalhar com 5 parágrafos. Como que vai ficar? Introdução, ó, D1, o D2, o D3 e a conclusão. Isso é clássico. Para trabalhar nessa premissa de 5 parágrafos, tem que ser quando a FGV opta por trabalhar com 30 linhas. Se for com 20 ou com 15, é estratégia kamikaze. Não dá para se fazer. Ah, professor, entendido. É esta a formatação que a banca FGV adota no seu padrão de texto, na sua organização? Sim, e isso vem acontecendo exatamente desta forma há muitos anos. Tem um outro detalhe que eu tenho que mensurar para você. Qual? Vem aqui. A banca FGV, ela fragmenta o seu processo avaliativo. Então, eu vou ter avaliação ortográfica, eu vou ter a ideia de progressão textual e eu tenho a análise do conteúdo. Fora isso, dentro dos comandos recorrentes da nossa banca FGV, ela gosta um pouquinho dos chamados temas subjetivos. Vez ou outra, ela lança aí um tema de forte caráter filosófico. Eita, professor, interessante? É, então você tem que ficar atento a estas especificidades da banca FGV. Ah, maravilha! Professor, e a banca CESP? Já que você falou dela, vamos entender e deixe-me especificar para vocês. A banca CESP-SEBRASP, tá? Eu vou colocar aqui para você, na nossa banca CESP-SEBRASP, eu posso produzir a minha redação com muita tranquilidade em 3 formatos. Opa, interessante. Quais são eles? Com 3, 4 ou 5 parágrafos. Lembrando, a banca CESP-SEBRASP tem algumas especificidades. A primeira é o uso dos tópicos. E aqui eu já vou demarcar. Tem mais peso. A banca CESP-SEBRASP não desconta do português no ato produtivo. Ó, os chamados erros
ortográficos são retirados da nota final. Então, a banca CESP-SEBRASP vai computar sua quantidade de linhas com sua quantidade de erros e chegar no racional para determinar o peso de cada erro, diferentemente da FGV, que você já sabe quanto vale a parte ortográfica a priori. Ah, legal, professor. E os tópicos é a parte de maior peso na banca CESP? Sim. Se vale 20, 19 é distribuído entre os tópicos, um vai para a parte de estrutura e legibilidade. E é isso, sem surpresa. Legal, professor. E qual é essa ideia de 3, 4 ou 5 parágrafos? Que é uma diferença grande da FGV. Deixe-me explicar. Se você for trabalhar na nossa banquinha CESP com 3 parágrafos, vai ficar constituído a sua produção assim. No primeiro eu tenho introdução mais tópico 1. O tópico 1 se assemelha ao desenvolvimento 1 ou argumento 1. No segundo parágrafo eu tenho sozinho o tópico 2. No terceiro parágrafo eu tenho o tópico 3 mais a conclusão. Lembrando, olha para mim, introdução e conclusão são breves, são diretas, são objetivas, no máximo 2 linhas. É só para contextualizar o leitor e dizer: a minha introdução está aqui, a minha conclusão está lá. Como que eu coloco uma conclusão, professor, em 1 linha, 2? Você vai colocar assim. Por fim, ao averiguar as informações supracitadas, nota-se a relevância do tema em perspectiva, ponto final. Último período do seu texto, 1 linha, 1 linha e meio, tranquilo, você fecha isso. Ah, legal, professor, interessante. Banca CESP trabalha com 30, às vezes com 45 linhas, o mais normal é 30. Aí você vai trabalhar com 3 parágrafos, é 10 linhas para cada parágrafo e tá lindo. Ah, maravilha, professor. O que mais? Vem aqui. Você pode trabalhar, então, na seara dos 4 parágrafos. Tá? Ah, professor, e como vai funcionar? Aí você vai ter sozinho a introdução, sozinho o tópico 1, sozinho o tópico 2, aí vem o tópico 3 mais conclusão. Detalhe, aqui a introdução ela é um pouco mais desenvolvida, ela vai se aproximar de 6 linhas. A conclusão segue o mesmo ordenamento, rápida, direta e objetiva, sem surpresa. Show de bola! E aí eu começo a ver que essa estrutura com 4 parágrafos é a que mais de 90% dos alunos utilizam na banca CESP. Ah, ok, professor. E se eu quiser trabalhar com 5? Eu posso? Pode. Aí você vai dividir assim, ó. Em 5 parágrafos, a estrutura fica introdução, T1, T2, T3 e conclusão. Tanto a introdução quanto a conclusão aqui são partes integrantes do texto, vão ficar ali próximo à casa das 6 linhas. Professor, se eu for trabalhar com 5 parágrafos, separando os tópicos da introdução e da conclusão, deixando cada um no seu lugar, como vai ficar a minha estrutura? 6 linhas para cada parágrafo, vai ficar lindo. Eu tenho a premissa estética que a SEBRASP preconiza muito. Então eu tenho que ter este cuidado. Professor, e para a banca CESP? A SEBRASP, ela gosta de tema subjetivo? Não. A banca CESP-SEBRASP, no que tange a temas, eu quero que você entenda o seguinte, ó, quando eu falo de banca CESP-SEBRASP, no que tange aos temas, ela é mais racional. Ah, então a FGV é irracional? Não. A racionalidade dela refere-se a eventos atuais e próximos do cargo. A banca SEBRASP, corriqueiramente falando, vai buscar inserir eventos das atualidades juntamente ao que? A essa premissa
de desdobramento dentro do seu cargo. É uma característica da banca CESP. Ah, legal, professor. Isso é importante? Isso é muito importante. Você tem que usar a seu favor, se quiser mandar bem. Tranquilo? Dito isso, eu especifiquei para você toda a estrutura base de cobrança da banca FGV e da banca Sebrasp. Já tem as características, agora é só pegar propostas e treinar. E vai dar tudo certo. Lembrando sempre, banca FGV, dissertativo argumentativo clássico, sempre defendendo uma tese. Banca CESP-Sebrasp, eu não sei se o comando vem dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. E é comum que o comando misture os dois. Aí eu tenho que tomar cuidado para entregar exatamente o estilo solicitado. Mais um detalhezinho para a banca Sebrasp. Quando ela colocar a solicitação no plural, sempre 2 ou mais recursos, senão ela vai quebrar sua nota. Eita, professor, então ela é criteriosa? Muito. Então, se você já sabe disso, você está atento a este probleminha e vai dar tudo certo. Agora, bate aquele print aqui, ó. Printou? Marca lá o @ direção concursos, o @ pergunta pro Heitor e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, meu aluno! Aguardo você num próximo encontro e prepare as suas redações de acordo com as especificidades da banca. Agora você já sabe o que cobra a FGV, o que cobra a banca CESP-Sebrasp. É só seguir adiante. Valeu!